Bom dia, boa tarde, boa noite, minha velharia de Coimbra. Bem-vindos ao episódio número 1 da segunda temporada do Make Sellers Great Again. Aposto que já tinham saudades deste belo ruído sonoro. O meu nome é Adão Peixoto e estou aqui muito bem acompanhado por Tiago Oliveira. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme as horas que nos ouçam, e muito bem-vindos ao episódio 1 desta segunda temporada. Como não podia deixar de ser, vamos ter aqui mais um grande episódio e vamos iniciar esta segunda temporada aqui com um tema bem conimbricense e que penso que, eh, para a curiosidade de todos e satisfazer a curiosidade de todos, vamos falar aqui um bocado do bairro Norton de Matos. Primeiro, tentar entender o que é o bairro, a sua origem, como apareceu. O bairro Norton de Matos surge como um projeto para alojar as famílias despejadas da alta da cidade, a quando da construção do polo universitário, e portanto estamos a falar ali quase na metade do século XX, nos anos 40. À semelhança do bairro de Celas e do bairro da Fonte Castanheiro, ali na Arregaça, hum, foi idealizado, portanto, para as pessoas, os tais salatinas que tinham sido despejados da alta da cidade para a construção do polo universitário. Aqui com uma diferença, no bairro Norton de Matos, é que foi para os habitantes da classe média, enquanto a Fonte do Castanheiro e o bairro de Celas era para habitantes da condição mais humilde, de classes sociais mais baixas, do bairro Norton de Matos tinha casas maiores, quase todas, mas não todas, com andar duplo. Aliás, havia 4 séries de casas, casa tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, no sentido sempre crescente de uma construção melhorada e de uma casa maior. E tinha um grande pormenor, que é aliás um por maior, por trás desta diferenciação, que é, enquanto nos bairros foram destinados aos estratos sociais mais baixos, as casas ainda hoje pertencem à Câmara, apesar de lá viverem as famílias, portanto, são de responsabilidade municipal, portanto, os locatários não podem colocar o imóvel no mercado, transacional, pô-lo à venda. No bairro Norton de Matos isto foi permitido. O que é que isto permitiu também? Uma maior mobilidade social, portanto, houve ali um aumento do preço das casas, permitiu às famílias que eram donas das casas, portanto, aqui não pertenciam ao município, portanto, essas famílias já por si mais desafogadas ainda conseguiram alavancar mais alguma riqueza, o que torna também o bairro depois um bairro aberto à cidade, sem aquele estigma de gueto ou de bairro social. E isto é um passo e foi uma decisão na altura importantíssima para o desenvolvimento do bairro como o conhecemos atualmente. O projeto de construção, obviamente, foi liderado pelo Estado Novo, portanto, estamos ali a falar nos anos 40, em 47, 1947. Quando começa a sua construção, o seu nome é Bairro do Calhabé, razões óbvias, não é? Ali junto ao Calhabé. A construção começa a 30 de janeiro de 1947 e depois, em 1949, portanto, 2 anos depois, ainda estava longe de estar completamente construído, muda o nome para Marechal Carmona. Portanto, ele durante muitos anos, até ao 25 de abril de 1974, o nome é Bairro Marechal Carmona. Só depois, no 25 de Abril, é que o nome muda e fica definitivamente como o conhecemos hoje, Bairro Norton de Matos. Aqui um pormenor e uma curiosidade acerca do bairro. Inicialmente, as ruas eram em alfabeto. Portanto, há muito poucas cidades em Portugal que tenham esta nomeação, esta nomenclatura, e realmente é algo raro. Isso aconteceu, na verdade, aqui no bairro, na altura, Oscar Carmona. Entretanto, em 1955, são substituídos as tais letras por personalidades históricas relacionadas com os descobrimentos
nomes de países das colónias e ainda alguns eventos que sucederam no ultramar. E é por isso que temos a Rua Vasta Gama, a Rua da Guiné, o Bartolomeu Dias, Gilianes, a Rua de Macau, Moçambique, Angola. Portanto, aqueles nomes todos que nós hoje vemos, eles tinham um sentido, e o sentido era este, era toda a glória e a homenagem aos descobrimentos, ao ultramar e às colónias portuguesas. Tens aqui um nome E muito engraçado que é Rua Chaimite. Rua Depois tens, Chaimite, epá, é mais fixe de todas. Pá. A Rua depois tens Chaimite é também a muito bom. Alameda do Ultramar. Num resumo curto e breve, uma alusão à história de como é que um bairro que é tão querido na cidade se desenvolveu, a sua origem. E agora, temos que saber quem é este tal Norton de Matos. Se calhar dando aqui algum contexto, o tema para esta rubrica até veio um pouco de mas quem é que é Norton de Matos? Porque eu conhecia o bairro, claro, mas não estava a ver quem era a pessoa, então vamos fazer aqui algum trabalho de investigação, alguma pesquisa. E então, Norton de Matos ou José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos, tipo, quase preciso respirar a meio para. O Zé Maria. Exato, podia ser o bairro Zé Maria. É então um militar e político português, penso que ele foi general, penso eu. Viveu de 1867 a 1965, republicano convicto. Ele é originário de Ponte Lima e penso que foi lá também que morreu. Dá para perceber pelos nomes das ruas e também já por este contexto e pela época que estamos a falar que isto está diretamente associado então aqui aos tempos do ultramar, aos tempos entre a Segunda Guerra Mundial e o 25 de Abril. Aqui título de curiosidade e também percebendo já aqui também a ligação dele à África, ele fundou a cidade de Uambo, aqui visto aqui nas nossas pesquisas. Epá, sendo o Ambo, isso só me faz lembrar aquela música, epá, e por causa disso mesmo, este general, ele já merece todas as homenagens. Aquela do pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do Ambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu, do escussão do Lola. Opa, é que se ele não tem Bela fundado, homenagem. se ele não tem fundado a cidade do Ambo, não havia a música, pá, não havia esta música icónica do escução do Lola. Portanto, aqui é pá, um grande avé ao grande Norton de Matos por ter fundado a cidade do Sim, Uambo. só por isso já vale a pena. Tudo o resto que eu vou dizer a seguir é secundário, É mas o nome secundário, é da cidade acessório. que deu depois origem também aqui à parte da música acaba por ser mais importante, sim, sem dúvida. Ele foi então governador-geral de Angola e ministro das colónias e ministro da guerra, ou seja, isto na altura tinha uns nomes assim um pouco mais agressivos, um pouco diferente daquilo que nós conhecemos hoje. E penso que foi também embaixador de Portugal em Inglaterra, ou seja, isto eram mesmo outros tempos. Em termos de mais notas pessoais, ele foi também candidato às eleições presidenciais, penso que foi em 49, teve aqui algumas quesilhas com o regime de Salazar, mas ele ficou então aqui muito ligado a esta questão das colónias e, da luta também aqui pelo direito dos trabalhadores, daí haver aqui uma conexão a este bairro. Isto é um pouco relativamente à parte histórica, relativamente então à parte do futuro. O que é que nós podemos esperar ou da atualidade e do futuro aqui do bairro? O bairro, antes de mais nada, está extremamente bem localizado porque foi para onde a cidade cresceu. Obviamente que isto, quando ele é construído, não está pensado, não se sabe para onde é que a cidade vai crescer, mas a verdade é que toda a Solum que depois cresce ali à volta é realmente a zona nobre, digamos assim, da construção mais recente da cidade. E, portanto, fica a ganhar logo muito com isso. Depois, como está inserido nessa paisagem urbana, conta com grande renovação atual. Há uma passagem daquela classe baixa média para uma média alta. E estamos a assistir até a uma certa gentrificação do bairro atualmente, com toda a renovação que está a haver.
a aquisição e reabilitação de moradias, são umas atrás das outras, está em permanente reabilitação, portanto, moradias antigas que são compradas, são renovadas e depois são revendidas a preços muito mais altos. E depois temos exemplos práticos ali no comércio, quer dizer, olhamos para o Vasta Gama, é um Vasta Gama renovado. O próprio Samambaia, O com a nova café, exato. gerência, está completamente diferente, já tem música ao vivo, tem uma oferta de comes e bebes completamente diferente, cervejas internacionais e tudo mais. Portanto, aquele pseudo-urbano ou cosmopolitismo, a geladaria Dopo, aquela que estava na Baixa e que está agora no bairros, e depois as valências próprias do bairro. E aí há que dar a mão à palmatória, foi muito bem pensada toda aquela construção, porque ela realmente é de casario uniforme, o que torna, como é que eu ia dizer, as ruas respiráveis, desimpedidas, é um bairro aberto, não é uma coisa fechada em si. Esse casario uniforme, aquelas ruas paralelas e perpendiculares, os jardins, ali com um jardim central, depois tem ali mais uns jardins mais laterais. Sim, sem dúvida. Em termos de construção e a maneira como foi concebido, penso que está bastante bem criado. Tu disseste bem a questão dos parques, tu consegues andar lá nas ruas e as ruas são desafogadas, ou seja, não é casa em cima de casa ou prédio em cima de prédio, ou seja, aquilo foi pensado também para as pessoas conseguirem ter alguma qualidade de vida, o que nos dias que correm é bastante importante. Falando então da atualidade do bairro Norton de Matos, saltamos aqui para um outro tema também atual e muito importante, que é nada mais nada menos do que ESEC TV. Então muitos de vocês devem conhecer a ESEC, a Escola Superior de Educação de Coimbra, mas o que se calhar muita gente não sabe é que a ESEC TV é um programa que é passado na RTP2 semanalmente há já bastantes anos, ou seja, é o conteúdo que é criado em Coimbra e sobre Coimbra, não só sobre Coimbra Central, mas Coimbra, penso que distrito. Ou seja, temos aqui um conteúdo que é criado já há bastante tempo, se calhar muitas pessoas não têm conhecimento, mas eu achei interessante e achei até que valia a pena ir aqui um pouco mais ao pormenor. Então, isto foi criado em 2003 pelo professor Francisco Amaral, ou seja, já foi há bastante tempo, e em 2005 foi então produzido este magazine, penso que foi em 2003, com o apoio da Capital Nacional da Cultura, ou seja, Coimbra na altura foi a Capital Nacional da Cultura, e com esse apoio criou-se essa iniciativa. A iniciativa é essa que, como podem ver, já dura há 20 anos, o que só por isso já é de louvar. Estamos a falar de conteúdo que é criado, que dá, penso que é todas as sextas-feiras, e estamos a falar de episódios de cerca de 30 minutos, dedicados à divulgação da oferta cultural aqui da cidade. Estamos a falar de arte, música, teatro, ensino e por aí fora. Ou seja, acaba por ser muito interessante perceber como é que um programa com raízes académicas conseguiu manter-se tanto tempo no ar, ou seja, não estamos a falar aqui do preço certo, nem da roda da sorte. Ou seja, já vai, penso que é na 15ª temporada, deve ter havido ali alguns interregnos, mas com mais de 20 anos desde a primeira emissão. Estamos a falar de conteúdos que são feitos por estudantes universitários, ou seja, tem aqui um certo grau de profissionalismo, claro, mas estamos a falar de pessoas na casa dos 20 que se calhar não têm assim uma experiência nem muito grande, mas que ao mesmo tempo, se formos ver os conteúdos, são até bastante interessantes. Eu tive a oportunidade de ver 2 episódios agora há pouco tempo e não diria que aquilo tinha sido criado por estudantes universitários, ou seja, com pouca experiência ainda no mercado de trabalho, ou seja, ainda um bocado por aí. Amadores, não é? Quer dizer, na Sim, verdade é feito por eu não queria amadores. utilizar essa palavra, mas pronto, tiveste Não, de meter aqui um ferro na ferida, mas não, sim, mas amadores também na perspectiva de diamantes, não é? Daquele que ama sim, aquilo que agora faz, estás a safar-te bem, estás. mas que não recebe por aquilo e, portanto, não é profissional. Eu só queria aqui acompanhar o teu raciocínio. 2003 é quando nasce o projeto com o apoio da Capital Nacional da Cultura e depois ele começa a ser exibido de 2005. Portanto, deve ter havido aqui 2 anos em que, não é, com os apoios do Estado e tudo isso, se desenvolveu a ideia
do tal professor. E isto só para dizer, que eu acho absolutamente fantástico como este trabalho é conseguido e é desenvolvido da forma exatamente como tu falaste. E aqui só queria vincar uma coisa, eu acho que a ZecTV é pouco, não digo que é pouco conhecida, mas que é pouco divulgada. Se compararmos na rádio uma RUC, que é uma rádio universitária, a ZecTV também é um projeto universitário, a RUC tem uma dimensão e um peso na cidade que a ZecTV não tem, e que eu gostaria que tivesse, e não sei de onde partirá, se partirá da própria cidade ou se partirá da ESEC TV, se calhar ter os meios que o permitam e a divulgação que o permitam. Ao mesmo tempo, isso é um pouco irónico, porque a Exec TV basicamente tem transmissão a nível nacional, porque é via RTP2, enquanto que a RUC, à partida, será algo mais local, apesar de ter também a transmissão online, e aí pode chegar a qualquer ponto no mundo, mas dá aqui a sensação que são dois universos um pouco diferentes. Mas sim, se calhar a Exec TV deveria ter mais publicidade, as pessoas deviam se calhar ter um pouco mais de orgulho no que é feito aqui, se calhar em condições assim não muito fáceis. Falando em condições fáceis, ou não, penso que está na altura de fazermos aqui a transição para o nosso momento da semana. Em relação ao nosso momento da semana, eu queria trazer aqui a seguinte questão. É verdade que só há repúblicas em Coimbra? Eis a questão. O que é que me tens a dizer? Antes de mais nada, eu quero saudar o grande regresso do momento da semana. Eu estava ansiosíssimo para ver o mágico momento da semana. E então, à tua questão, se só há repúblicas em Coimbra, vamos primeiro depreender que é aquelas repúblicas dos estudantes, certo? Pronto. E o que é que são as repúblicas? Portanto, isto é um programa científico que pauta sempre as suas respostas no âmbito científico, de estudo e factual. E com rigor. E com rigor. Então, as repúblicas, antes de mais nada, para quem não saiba, mas em princípio todo o auditório saberá, as repúblicas são aqueles espaços comunitários autogeridos por estudantes, portanto, em casas, não é? Mas não são apenas locais de habitação, são centros de partilha, de cultura, onde se constroem os laços que atravessam gerações. Aliás, acontece muitas vezes os repúblicos, não é? Que é assim que se chamam, aqueles que habitaram e que habitam as casas das repúblicas, regressarem e continuarem a tradição e continuar com os laços com os novos habitantes. Portanto, foram sempre um reflexo daquele do espírito irreverente, de solidário, da criatividade e tudo mais. Gosto da tua visão muito romântica sobre o conceito da República. Estás aqui um pouco a ocultar as noitadas e por aí fora, mas sim, eu não oculto gosto deste nada, romantismo. eu sou um romântico por natureza. Mas já lá chegamos às noitadas. Tenho aqui uma historiazinha com as noitadas. Crê-se que a sua origem poderá remontar ao século XIV, não como repúblicas, obviamente na altura, mas como espaços de renda acessível a estudantes. Portanto, os problemas imobiliários já assolaram ali o reinado de Dom Dinis. Um homem com uma visão de futuro incrível. As repúblicas têm ali alguns pormenores curiosos que as definem, digamos assim. Tem aqueles que são conhecidos como os comensais, portanto, são isso mesmo, são estudantes, pessoas que vão lá só para a refeição. Eu acredito que não vão só lá comer, não é? Devem aparecer um bocado antes para também ajudar a fazer a refeição e tal. E tem os tais, os repúblicos, né? Portanto, são aqueles que estão e que fazem parte da República, e como eu falei há pouco, que depois de geração em geração acabam por também fazer visitas à casa. Atualmente passam por uma situação de falta de renovação, muitas delas em condições insalubres. O caso mais recente que até veio na comunicação social foi da República dos Incas, que está em risco de ruir, está toda destruída, toda aqui aos pedaços, porque depois realmente eles têm não só dificuldades em manter a casa, portanto são casas arrendadas, muitas vezes os senhorios eles querem a casa depois para a especulação imobiliária, portanto, para vender as casas a alto preço, normalmente são casas grandes, em zonas nobres da cidade, e portanto, neste momento passam um período um bocado periclitante e é um período difícil para
para as repúblicas. Também tem uma associação política um bocado mais à esquerda que também tem ajudado um bocado a estigmatizar um pouco as próprias repúblicas. Agora estavas a falar das noitadas, eu lembro de uma, que era aquela que eu frequentava com alguma assiduidade, que era a Boa Baela, ali ao pé do José Falcão. Se a memória não me falha, porque a memória dessas noites era assim um bocado diferente. Dúbia. Tinha na cozinha uma porta com umas escadas, umas escadinhas que iam dar à cave. Era na cave que se passava a parte final das festas, ali entre as 4 da manhã e as 8 da manhã. E mais não posso dizer. Portanto, isto só para não estares aí a dizer que eu sou um romântico e só falo das coisas boas. Numericamente, as repúblicas têm sofrido alguma queda, ou seja, é difícil quantificar um bocado esse dado, mas elas vão aparecendo e desaparecendo, não todas, obviamente, mas uma ou outra, e portanto às vezes não é fácil enumerar quantas é que há. Acredita-se que atualmente há 24 repúblicas em Coimbra. Elas são também os únicos espaços onde se pode prachar debaixo de telha. Aqui um bocado também, aqui é um bocado irónico, porque como atualmente grande parte das repúblicas são assim um bocado viradas à esquerda, elas são um bocado como alternativas à praxe. Portanto, muitas delas são anti-praxe. O único sítio onde podes prachar dentro de telha. Mas não prachas, porque Mas não esquerda. prachas, exato. E pronto. Além das repúblicas, aqui também só um apartezinho rápido. O Moelas, para quem não sabe, como recebeu a distinção de Casa Histórica, passou a ser elegível para se prachar lá dentro também. Portanto, também é o sítio em Coimbra onde se pode prachar debaixo de telha, é o Moelas. Portanto, aqueles estudantes calores que acham que podem ir para o Moelas, estar lá a ver copos, enfiarem-se lá dentro e não lhes acontece nada. Ninguém está seguro, é o que queres dizer. Ninguém está seguro. Vamos ao que interessa, não é? A tua pergunta não era nada disto. Eu já estou aqui a espetar uma seca aos nossos ouvintes. A tua pergunta é se só há repúblicas em Coimbra, pois eu lamento desiludir, mas não. Existem repúblicas também fora de Coimbra. Tem 3 repúblicas em Lisboa. Uma que é a República do Santo Condestável. Eu não sei o que dizer sobre este nome. Uma pessoa vai aqui aos nomes deste Coimbra, não é? E é tudo a gozar, é tudo o Rastaparta, o Palácio da Loucura, o Boa Baela, sim. Os Galifões. Os Galifões. É tudo assim, o Ninho dos Matulões, os Capangas, e depois chega-se a Lisboa, é a República do Santo Condestável. Por amor de Deus, pronto. Mas isto está tudo dito, também em Lisboa, não podemos esperar muito mais que isto. Portanto, são 3 em Lisboa, há ainda a Desordem dos Engenheiros, já melhorzinho, já aqui uma certa ironia, aqui um trocadilhozinho, ok? E depois a República do 69. Pronto, isto aqui. Guardaram tudo para essa. Guardaram tudo para esta, mas esta eu acho que deve ser em Massamá. Isto não deve ser bem em Lisboa. A República do 69. Portanto, são 3. A primeira, a tal do Santo Condestável, fundada em 49. A segunda em 53, 54. Ou seja, quer dizer, são repúblicas bem antigas, tanto semelhantes em termos temporais às de Coimbra. Esta República de 69 é que é mais recente, que é de 94. Mas, portanto, isto para dizer que acompanharam, não são coisas recentes, é algo que existe quase contemporâneo das primeiras aqui em Coimbra. E no Porto existe também uma, que é a República dos Lisos. E estes merecem um aplauso. Porque estes sim fazem o verdadeiro trocadilho da República, porque é a República dos Lisos, mas como? Para já é lisos, não é? Que é mesmo à estudante. Nunca tem dinheiro, não tem guito para nada, pronto. Depois lisos está escrito como LY. Aqui já aqui uma certa modernidade ali com o Yzinho, não sei o quê. Visionários. Lisos. Portanto, LY e depois SOS. SOS, socorro, socorro. Lisos. Um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda, exatamente. E portanto aí sim é palmas para os lisos do Porto, fundada em 1959. Portanto, apesar de originais e em muito maior número, as repúblicas não são um exclusivo da cidade que as viu nascer. Tem piada que eu acreditava neste mito urbano que só existiam então repúblicas aqui na cidade de Coimbra, mas mito esse que foi aqui quebrado. Falando em mito urbano, há aqui um outro mito que eu vou partilhar dentro da informação que tenho, que é estas repúblicas costumam ter, pelos vistos, um padrinho, penso que é, não sei se é este o nome correto, mas é como se fosse uma personalidade
funciona como um padrinho, e neste caso até há uma aqui bastante conhecida, em que o padrinho foi nada mais, nada menos do que Alberto João Jardim, essa personagem do PSD da Madeira, que entretanto desapareceu nos últimos anos, e que há até uma história relacionada com uma vaca que foi parar dentro da República ou da Casa dos Santos, não sei bem o nome que era dado, mas pronto, há também esse mito urbano que eu gostava aqui de partilhar com vocês. Se tiverem mais informação sobre esta história, estejam à vontade para partilhar aqui connosco no Instagram ou no Spotify para tentarmos tirar então esta história a limpo. Aliás, essa vaca, desculpa interromper-te, estava presente ali naquela rua ao lado do Café Avenida, a rua que sobe da Afonso Henriques para a Dias da Silva, aquela rua a subir, muito íngreme. Como quem sobe do lado direito, o prédio, e na varanda estava essa vaca, que eu também sempre ouvi dizer dessa história do Alberto João Jardim, alguém que nos elucide e que saiba a história de cor e salteado e que nos conte para o nosso e-mail makesellsgreatagain@gmail.com ou diretamente nas redes onde partilhamos aqui o nosso sonoro. Esta história dava para fazer aqui 1001 trocadilhos, mas nós vamos manter aqui o nível do nosso programa e vamos passar para a última parte, que é a recomendação da semana. Neste caso, não é uma, mas sim duas recomendações da semana. A primeira é o Festival Packet. Uns mãos largas. Estamos a perder a cabeça. Acho que isto é o sucesso da segunda temporada a subir-nos à cabeça. Temos então aqui o Festival Packet, que vai acontecer no Teatrão, penso que é 19 e 20, ou seja, no próximo fim de semana. É aqui um festival de música associado aqui ao estilo musical do rockabilly. Eu estive a pesquisar, já é a quinta edição e vai ter bandas nacionais e internacionais. Pronto, é de louvar este tipo de iniciativas. E aqui um ponto também interessante é no dia 18, ou seja, um dia antes de iniciar o festival, vão ter como que uma pré-festa a bordo do Basófias, ou seja, com DJ set e tudo, ou seja, parece um evento altamente. Vai haver também aqui exposição de carros clássicos, venda de artigos e por aí fora, ou seja, este estilo sonoro está também um pouco associado a este tema que eu disse aqui dos carros clássicos. Portanto, a sua recomendação é o Jazz ao Luar, portanto, um evento no Miradouro do Penedo, às sextas-feiras, às 18h30, portanto, às 6h30 da tarde. Um deles já foi no dia 12. Depois vai haver já neste dia 19 e depois, de seguida, dia 26 de setembro. Portanto, é ali uma vista panorâmica sobre a cidade que não interessa, mas tudo bem, de costas voltadas para celas, eu não sei o que dizer. Falta de respeito. Falta de respeito, completa. Com música jazz, bebidas, aperitivos e, acima de tudo, entrada livre. Acho que é uma paisagem idílica para ir ouvir um bocadinho de jazz e descansar da produtiva semana. Da semana atribulada. E, acima de tudo, também para aproveitar o Planeta da Saudade, ou seja, dá uma sensação que é um espaço que não é assim muito, ou não é aproveitado. Não me recordo de ver lá assim muitos eventos, ou seja, acho que acaba por ser aqui uma boa iniciativa. Deste modo, o nosso primeiro programa da segunda temporada está concluído. Foi um prazer enorme. E vemos então para a semana. Um forte abraço e até breve. Vemo-nos para a semana e muito obrigado a todos.